Imagina um cenário de vendas bem diferente, sabe? Onde o foco não é, assim, pressionar para fechar negócio, Uhum. mas sim em entender. Entender de verdade. É uma abordagem que, olha, não veio de um palpite. Não mesmo. Nasceu de uma análise rigorosa, né? De milhares, dezenas de milhares de interações comerciais reais. Exato. Tudo isso para descobrir o que realmente funciona. Principalmente naquelas situações mais complexas, sabe? Decisões difíceis, investimento alto, muitos fatores. É uma mudança de paradigma mesmo, fundamental. Por muito tempo, o mundo das vendas foi dominado por técnicas muito focadas em fechar um negócio. Quase a qualquer custo. Era o foco total no fechamento, né? Total. Só que aí, uma pesquisa enorme, que olhou milhares e milhares de chamadas de vendas em vários países. Nossa, ela revelou algo meio contraintuitivo. Essas técnicas mais tradicionais, elas muitas vezes falhavam, justamente nas vendas mais importantes, mais complexas. Falhavam? Como assim? O que acontecia na prática? Olha, em vendas de maior valor, sabe? Com ciclos de venda mais longos, com vários decisores envolvidos. Sim, aquelas mais complicadas. Isso. Técnicas de fechamento muito agressivas, por exemplo, elas acabavam gerando resistência, não comprometimento. Ah, entendi. O tiro saía pela culatra. Exato. Pressionar por uma decisão rápida podia, na verdade, assustar os compradores. Gente que precisava de um consenso interno ou que viu um risco maior naquilo. A pesquisa mostrou que os vendedores de maior sucesso nessas situações agiam de um jeito diferente. Bem diferente. Como? Eles não focavam em ficar empurrando a solução, sabe? A abordagem era outra. Interessante isso. Então, nossa conversa hoje vai justamente mergulhar fundo nessa transformação. Uhum. Como é que se passou dessas táticas talvez mais agressivas para uma conversa que é genuinamente estratégica, onde o objetivo principal é ajudar o outro lado, o cliente, a pensar melhor sobre os próprios desafios, as oportunidades dele. É exatamente isso. E o fascinante, como eu mencionei, é que essa abordagem não surgiu do nada, sabe? Não foi a intuição de um guru de vendas. Não foi um achismo. De jeito nenhum. Ela foi, assim, destilada a partir da análise metódica de mais de 35 mil interações de vendas. É muita coisa, muita. Ao longo de uma década, em mais de 20 países, o estudo queria identificar os comportamentos que diferenciavam os vendedores excepcionais nesses cenários complexos. E a descoberta central foi essa. O sucesso não vinha de apresentar mais, ou falar mais, ou pressionar mais. Vinha de onde, então? Vinha de perguntar melhor e de ouvir com mais atenção. Perguntar melhor. Isso me soa como a grande chave. A nossa meta aqui, então, é extrair a essência dessa metodologia consultiva. Entender a estrutura dela e por que ela se tornou tão fundamental em negociações onde tem muito em jogo. Perfeito. Ok, vamos desvendar isso. O cerne da questão é que essa metodologia redefine completamente o papel de quem vende. A pessoa deixa de ser, primariamente, um apresentador de produtos ou serviços. E vira o quê? Vira um facilitador de insights. Quase um consultor mesmo, que auxilia o interlocutor a diagnosticar os próprios problemas e a vislumbrar soluções. A filosofia muda, sabe? De tentar convencer para tentar compreender. Compreender primeiro. Isso. E através dessa compreensão, influenciar de forma legítima, ajudando a outra parte a enxergar a própria situação com mais clareza, com mais profundidade. Então, tudo gira em torno das perguntas, mas imagino que não seja fazer qualquer pergunta, né, jogada ao vento. Deve ter uma lógica, uma estrutura por trás. Tem sim. Você mencionou que é quase como um diagnóstico médico. Primeiro, entender os sintomas, investigar as causas. Exato. Só depois pensar no tratamento. Essa analogia é ótima. A estrutura fundamental dessa abordagem se baseia em 4 tipos principais de perguntas. Elas são organizadas numa sequência que guia a conversa de forma progressiva. 4 tipos. Isso. Funcionam como ferramentas para explorar diferentes camadas da situação do cliente. A gente pode pensar nelas como perguntas de situação, de problema, de implicação e de necessidade de solução. Certo. 4 tipos. Vamos explorar cada um, então. Começando pelas perguntas de situação.
Pelo nome, imagino que sirvam para entender o contexto geral, né? Onde estamos agora, como as coisas funcionam hoje para o cliente. Correto. São perguntas mais factuais, que buscam estabelecer um entendimento básico do cenário atual do cliente. Tipo, como vocês gerenciam X atualmente? Ou, qual sistema vocês usam para Y? Quantas pessoas trabalham na equipe Z? Para dar o pano de fundo. Isso, dão um pano de fundo. Mas olha, tem um cuidado importante aqui. Vendedores menos experientes às vezes fazem perguntas de situação demais. Ah, é? É. Muitas vezes sobre coisas que poderiam ter pesquisado antes, sabe? Sei. Fica chato, né? Exato. Pode irritar o cliente, minar a credibilidade. O ideal é focar nas perguntas essenciais. Só aquelas que são realmente necessárias para entender o contexto relevante para a conversa que está rolando ali. Faz todo sentido. Ninguém gosta de responder um interrogatório óbvio. Ok, depois das perguntas de situação, vem as de problema. Aqui imagino que a coisa comece a esquentar um pouquinho. É por aí. Buscando identificar as dificuldades, as insatisfações, os gargalos, onde as coisas não estão ideais, né? Exatamente. É aqui que a conversa começa a ganhar tração e relevância emocional também. O objetivo é descobrir dores, desafios que o cliente enfrenta no dia a dia. Tipo quais perguntas? Perguntas como: quais são os maiores desafios que você enfrenta ao tentar fazer X? Ou tem alguma parte do processo Y que você acha que poderia ser mais eficiente? Elas abrem a porta para essas discussões. Entendi. E aqui é crucial, sabe? O tom tem que ser de curiosidade genuína, de empatia. Não pode parecer uma acusação. Claro. E imagino que nem sempre o cliente tenha total clareza sobre esses problemas, certo? Às vezes a pessoa sente um incômodo, mas não sabe direito o que é. Perfeito. Essa é uma ótima observação. Vendedores habilidosos usam as perguntas de problema não só para descobrir as dores que já são óbvias, as explícitas, Sei. mas também para ajudar a trazer à tona aqueles problemas latentes, aqueles que o cliente talvez sinta, mas ainda não nomeou, não priorizou. E como faz isso? Perguntar sobre o workaround, sabe? Aquelas gambiarras ou exceções que acontecem muito. Pode ser um caminho. Como sua equipe lida quando a situação Y acontece? Isso pode revelar um problema escondido que consome tempo, recursos. Às vezes, normalizar a questão ajuda também. Tipo, olha, muitas empresas no seu setor mencionam dificuldades com o Z. Como isso se manifesta aqui? Isso pode diminuir a defensividade, sabe? Fazer a pessoa se abrir mais. Entendi. Então, primeiro a gente mapeia o terreno com a situação, depois identifica os pontos de dor com o problema. O que vem a seguir? As perguntas de implicação, você disse? O que elas fazem? Aqui é onde fica realmente interessante. As perguntas de implicação, olha, elas são frequentemente consideradas o coração dessa abordagem, principalmente em vendas complexas. Coração. Por quê? Porque uma vez que um problema foi identificado, as perguntas de implicação vão explorar as consequências dele, os efeitos colaterais, sabe? O impacto mais amplo. Elas respondem àquela pergunta que fica na cabeça do cliente. Ok, eu tenho esse problema, mas e daí? Quão sério ele é de verdade? Então elas conectam os pontos. Ligam aquele problema, que talvez parecesse pontual, a consequências maiores, coisas estratégicas, financeiras. Precisamente. Elas amplificam a percepção da gravidade do problema. Se a pergunta de problema foi: você tem dificuldade em acessar dados atualizados? A de implicação poderia ser: e como essa dificuldade em acessar dados afeta a capacidade da sua equipe de tomar decisões rápidas? Faz sentido. Qual o impacto disso na precisão das suas previsões de vendas? Ou ainda, se as previsões não são precisas, como isso repercute lá no planejamento de produção ou no estoque, entende? Nossa, sim. Elas transformam um incômodo operacional num risco estratégico ou financeiro. É aqui que o senso de urgência começa a ser construído. E importante, não pela pressão do vendedor, mas pela própria lógica das consequências que o cliente começa a enxergar. Uau, isso é poderoso mesmo. É como pegar aquela torneira pingando, que era um problema talvez adiado. Isso. Qual o impacto dessa umidade constante na estrutura da parede? Ou quanto essa água toda desperdiçada representa na conta no fim do ano? Muda totalmente a perspectiva.
Excelente analogia. É exatamente isso. Uma pergunta de implicação bem feita pode seguir uma cadeia causal, sabe? Se o problema A acontece, qual o impacto em B? E como B afeta C, que é algo super estratégico para a empresa. Isso ajuda o cliente a conectar os pontos de uma forma que talvez ele não tivesse feito sozinho. Especialmente se ele está muito imerso ali no dia a dia, no operacional. Claro. Em vendas complexas, onde a decisão envolve várias áreas, vários níveis hierárquicos, demonstrar como um problema que parecia isolado afeta diferentes partes da organização, isso é crucial para construir um caso de mudança que seja robusto, que se sustente. Ok, então temos situação, problema, implicação. A dor foi estabelecida, a gravidade foi entendida, falta o quarto tipo, necessidade de solução. Qual é o papel delas? É agora que se apresenta a solução. Ainda não diretamente. Esse é o pulo do gato das perguntas de necessidade de solução. O objetivo delas é fazer o cliente articular o valor, os benefícios de resolver aquele problema que vocês discutiram. O cliente articular? Como assim? Em vez do vendedor chegar listando as vantagens da oferta dele, ele faz perguntas. Perguntas que levam o cliente a pensar e a verbalizar o lado positivo da mudança. Interessante. Então, em vez de eu dizer, minha solução vai te economizar tempo, eu pergunto algo como... Se você pudesse resolver aquele problema menciona o problema identificado, que benefícios isso traria para a sua equipe em termos de tempo liberado? Ou, imagine que aquela dificuldade com mencionador não existisse mais. Como isso ajudaria você a atingir, menciona um objetivo estratégico do cliente? Ah, entendi. Quão útil seria para o departamento de marketing se eles tivessem acesso àqueles dados de forma mais rápida e precisa? Sei. O cliente vende para si mesmo o valor da solução, antes mesmo da gente entrar nos detalhes dela. Isso deve criar um ownership muito maior, né? Uma sensação de que a ideia partiu dele, de certa forma. Com as próprias palavras, ele internaliza o valor, de uma forma muito mais profunda do que se ele só ouvisse o vendedor falar. Faz sentido. Essas perguntas transformam aquela tensão, aquela preocupação que as perguntas de implicação geraram, num desejo claro, positivo, pela mudança. Elas focam na solução, no ganho. Preparam o terreno para que a apresentação da sua oferta seja recebida como a resposta a uma necessidade que o próprio cliente já reconheceu e já valorizou. Se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a gente percebe que o processo todo é sobre construir valor antes de apresentar a solução. Essa sequência SPIN, então, situação, problema, implicação, necessidade de solução, parece criar uma jornada bem lógica e psicológica também para o cliente. Começa factual, aí aprofunda na dor, explora as consequências e termina focando no valor de resolver aquilo. É uma progressão muito eficaz, sabe? Especialmente nesses cenários mais complexos. Porque identificar um problema, o P, é importante, claro. Mas muitas vezes não basta para motivar uma mudança grande. Uma mudança que pode envolver risco, custo, esforço. Verdade. As perguntas de implicação, o I, criam a urgência e a relevância estratégica, enquanto as de necessidade de solução, o N, solidificam o desejo pela mudança, o valor percebido. Isso torna a decisão de avançar muito mais natural para o cliente. Isso exige, imagino eu, uma mudança fundamental na mentalidade de quem está conduzindo a conversa, não é? Totalmente. Deixa de ser sobre ter a resposta pronta na ponta da língua, sobre empurrar um produto, e passa a ser sobre ter as perguntas certas, sobre entender profundamente e agregar valor ali na própria interação. Sem dúvida, a postura tem que ser de curiosidade genuína, de um desejo sincero de entender o mundo do cliente. Exige escuta ativa, de verdade. O que seria escuta ativa de verdade? Não é só esperar a sua vez de falar, sabe? É ouvir para compreender, para captar as nuances, para fazer a próxima pergunta relevante. O valor que você entrega não está só na solução final, está na própria conversa diagnóstica, na clareza que essa conversa pode trazer para o cliente sobre os próprios desafios, as oportunidades dele. Essa clareza e essa postura mais consultiva devem construir uma confiança tremenda, né? Com certeza. Imagino que a base para relacionamentos de longo prazo esteja aí, não só numa venda pontual. Com certeza. O objetivo principal não é fechar a venda a qualquer custo naquele momento.
é facilitar o processo de descoberta do cliente. E às vezes, olha, esse processo pode até revelar que a sua solução não é a mais adequada. E aí? Aí ter a integridade de reconhecer isso, paradoxalmente, fortalece enormemente a credibilidade. Rapaz. Abre portas para futuras oportunidades, para indicações. A confiança vira o ativo principal. Então, o que tudo isso significa na prática? No dia a dia de quem lida com interações complexas, sejam elas comerciais ou não. Significa que, mesmo no mundo onde tem informação para todo lado, onde qualquer um pode pesquisar especificações online, Sim, hoje em dia. mesmo assim, a habilidade de fazer as perguntas certas, de facilitar o raciocínio da outra parte, de conectar problemas a implicações maiores e de ajudar a construir uma visão de solução. Isso é um diferencial competitivo enorme. É o que faz a diferença. É o que distingue uma interação transacional, baseada só em preço e característica, de uma parceria estratégica, que é baseada em valor, em confiança. A pessoa que domina essa abordagem se posiciona como um recurso valioso, alguém que ajuda o outro a pensar melhor. E essa habilidade de diagnóstico estruturado de ir além do superficial, ela tem aplicações muito mais amplas, certo? Não só para vendas, Com certeza. para quem está tentando entender um campo novo, ou se preparando para uma negociação importante, ou mesmo resolvendo um problema complexo dentro da própria equipe. Absolutamente. A lógica de entender o contexto, situação, identificar os desafios, problema, explorar as consequências, implicação e visualizar os benefícios da mudança, necessidade de solução, isso é uma ferramenta poderosa de pensamento crítico de resolução de problemas, em qualquer área. Ajuda a organizar as ideias, né? Muito. Ajuda a organizar o raciocínio, a identificar os pontos que são realmente críticos, a entender não só o que, mas fundamentalmente o porquê algo importa e quais as ramificações daquilo. É uma forma de estruturar a curiosidade, sabe? E aprofundar a análise. E o mais impactante é saber que essa estrutura não é só uma teoria elegante, mas algo que emergiu da observação sistemática do que realmente funciona, em milhares de interações reais complexas. Essa validação empírica dá um peso diferente, né? Exato. A robustez vem daí. Não é achismo. É o resultado de um esforço massivo para entender os padrões de comportamento que consistentemente levavam a resultados positivos em vendas de alto valor, de alta complexidade, em contraste com abordagens mais antigas que, nesses cenários, se mostravam ineficazes ou até contraproducentes. Essa abordagem consultiva, ela transforma uma potencial venda ou uma negociação numa jornada. Uma jornada de descoberta mútua. Isso. O foco sai da persuasão direta e vai para o entendimento profundo, usando perguntas estratégicas como guia, para construir valor, para construir clareza, tanto para quem pergunta quanto para quem responde. É uma forma muito mais sustentável, sabe, e mais eficaz de construir confiança e de entregar valor real, um valor que muitas vezes transcende a própria transação, o acordo imediato. Deixa o outro lado se sentindo compreendido. Exato, compreendido e capacitado, não pressionado ou manipulado. E isso nos leva a um pensamento final interessante para a gente refletir. Fica uma reflexão, né? Num mundo onde os compradores, e aqui pode ser clientes, colegas, stakeholders, enfim, onde eles frequentemente chegam a uma conversa já muito bem informados sobre dados, fatos, características, sim, já pesquisaram tudo antes. Exato. Talvez a habilidade mais valiosa de um consultor moderno não seja mais ter todas as respostas prontas na manga. Talvez seja a capacidade de fazer as perguntas que a outra parte ainda nem tinha considerado fazer para si mesma. O que acontece quando a capacidade de diagnosticar problemas complexos, de conectar ideias que pareciam dispersas e de ajudar o outro a enxergar novas possibilidades? O que acontece quando isso se torna mais valioso do que o próprio conhecimento técnico sobre a solução em si? É algo para a gente pensar sobre o futuro da influência e da agregação de valor,